Fala, constitucionalistas! Voltamos com mais um bloco e agora nós vamos falar sobre o poder executivo. Ele vai do artigo 76 ao artigo 91 da Constituição Federal, ok? Vamos começar com uma introdução e depois adentraremos nos tópicos mais importantes. Sem mais delongas, vamos ao nosso material. Primeiro ponto que nós falaremos, constitucionalista, será o quê? Será a regra geral. Vamos falar aqui sobre as regras gerais, ok? E o que é importante de eu saber nesse ponto? Eu preciso me lembrar sobre a forma de governo. Porque se eu estou falando do poder executivo, se é ele que controla o maquinário público, a administração pública, se é ele que tem essa função de administrar, então nós temos que saber qual é a nossa forma de governo. E é aquele bizu que eu sempre deixo para vocês. É o fogo na república. Fogo na república. Então a nossa forma de governo é a república. Ok? Nossa forma de governo é a república. Isso é muito importante. Por quê? Por que, professor, isso é importante? Porque aqui tem umas características que o Brasil é signatário, que o Brasil adota. E você, sabendo dessas características, você nunca marcaria a monarquia. Você nunca trocaria a forma de governo. Por quê? Porque nós temos como característica a forma de governo republicana é a res pública. Ou seja, eles vão cuidar da coisa pública, porque é uma coisa pública. Aquilo não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente. É uma coisa pública. Ele só está ali para administrar, ele só está ali para cuidar. Nós sabemos também que dentro do poder executivo, eles têm o quê? Eles são eleitos. Então, uma das características é a eletividade. É uma das características da República. Outra característica que eu tenho da República é a temporariedade, já que eles têm que ser eleitos de 4 em 4 anos, tem a eleição, então é temporariedade. É só você trazer para essa realidade. É a temporariedade. E nós sabemos também, e já tivemos casos no Brasil, todos viram, todos sabem, da Lava Jato, dos políticos que foram presos, todo mundo sabe disso. Por que isso ocorreu com os políticos? Porque dentro da forma de governo, uma das suas características é a responsabilidade. Porque nós sabemos que na monarquia é a irresponsabilidade total, ok? Jamais que um rei vai ser punido por alguma coisa, é irresponsabilidade. E por fim, nós temos a igualdade. Ele tem que tratar todos iguais, só que aqui é igualdade formal. Então, essas são as características da forma de governo. Nós também temos que saber que existe o sistema de governo. Eu tenho o meu sistema de governo. E como que eu vou gravar o meu sistema de governo? É o macete que eu sempre passo para vocês. Sigo o presidente. Vocês têm que ter essa palavra, esses mnemônicozinhos na cabeça. Fogo na república, então a forma de governo é republicana. E sigo o presidente, então o sistema de governo é o presidencialismo. Então, meu sistema de governo
é o presidencialismo. Quando eu falo que o meu sistema de governo é o presidencialismo, você sabe que o presidente ele vai exercer 3 funções. E isso aqui, se você não tiver essa ideia na sua cabeça, você vai ter dificuldade ao longo da aula, ok? Então essa regra geral, ok? Essa regra geral, essa parte introdutória, tem que dominá-la bem, para poder justamente ao decorrer dos nossos estudos, você saber do que se trata cada coisa. É ser chefe, vamos até aqui trocar a nossa cor, chefe de Estado, é chefe de governo e é chefe da administração pública. E é chefe da administração pública. Aí no seu material, ok? Você vai lá e você completa. Aí no teu resumo, você bota chefe da administração pública. Então eu tenho essas três características que pertencem ao sistema de governo, no presidencialismo. Por quê? Porque lá no parlamentarismo, o chefe de Estado é diferente do chefe de governo. Já aqui, no sistema presidencialismo, o chefe do Poder Executivo, ele assume tanto a função de chefe de Estado quanto chefe de governo. E automaticamente ele também é chefe da administração pública. Mas é qualquer administração pública? Não. É a administração pública no âmbito federal. Porque no âmbito estadual, municipal, nós temos o chefe de governo na figura do governador e na figura do prefeito, ok? Ponto importante para nós sabermos. Sobre o chefe de Estado, o que eu tenho que saber sobre o chefe de Estado? É que ele representa o país no exterior. Chefe de Estado. Estado. O Estado começa com E. E de exterior. Então, chefe de Estado, ele representa o país no exterior. Chefe de governo é no âmbito interno, ele está governando, é o âmbito interno. E chefe da administração pública, eu já passei para vocês, ok? Agora, o que eu posso perguntar para vocês em relação a isso? Quem ajuda o presidente a governar? Olha aí. Uma perguntinha tranquila relacionada ao sistema de governo, ao presidencialismo. Quem ajuda... Vamos lá, vamos botar essa perguntinha aqui. Quem ajuda o presidente a governar? Se eu fizer essa pergunta para vocês, e aí? O que vocês me responderiam? Quem ajuda o presidente a governar? Automaticamente você tem que me responder o quê? Os ministros de Estado. E aqui muitas pessoas já caem, porque não leram a Constituição Federal. E daqui a pouco nós vamos ler a Constituição Federal. Já caem, porque vai achar que é o vice-presidente da República, vai achar que é o Senado Federal, que é o Congresso Nacional, que é... E não, o que está escrito que quem ajuda o presidente a governar é o ministro de Estado, ok? Então vamos botar aqui. É o ministro de Estado, ok? Quem ajuda o presidente a governar são os ministros de Estado. Falando de ministro de Estado, eles têm alguns requisitos, ok? Tanto ele quanto o presidente. Tem um requisito para você ser presidente da República e tem um requisito para você ser ministro de Estado. E nós vamos ver isso aqui agora. Sobre a regra geral, nós vamos ver os requisitos para ser presidente da República e também para ser ministro
de Estado, ok? Requisitos para ser presidente da República, ok? Quais são os requisitos que eu tenho para ser presidente da República? Quais são os requisitos que eu tenho para ser presidente da República? Eu vou falar aqui de 2 requisitos. Nós sabemos nós já tivemos aulas de direitos políticos. Tem todos aqueles requisitos tem que ter o alistamento eleitoral, tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos, ok? Tem que ter o quê? O alistamento eleitoral, tem que ter tudo, você sabe disso. Aqui eu quero focar em 2 coisas. Quais, professor? Tem que ser brasileiro nato, ele tem que ser brasileiro nato, e ele tem que ter acima de 35 anos, ok? Tem que ser brasileiro nato e tem que ser acima de 35 anos. Já o requisito para ser ministro de Estado, aqui, ó. Já o requisito para ser ministro de Estado, eu vou pautar em 2 também. Quais que eu vou pautar aqui? Primeiro, ele tem que ser brasileiro, ok? Ele tem que ser brasileiro. Ele tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos. Então, ele tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos. E ele tem que ter quantos anos? Olha só agora o que derruba meio mundo. Quantos anos o ministro de Estado tem que ter? O ministro de Estado tem que ter 21 anos. 21 anos. E aqui já derruba meio mundo, porque as pessoas têm um costume de ver os ministros de Estado, tudo velha guarda, então acha que é aquilo ali. O cara tem que ter acima de 35, 40, 45, mas não. Ele tem que ter acima de 21 anos. Então grave isso, porque a idade para ser presidente da República são 35 anos e a idade para ser ministro de Estado são o quê? 21 anos. Cuidado que aqui não ocorre o que nós conhecemos como nepotismo, ok? O presidente da República, ele pode indicar quem ele quiser para ser ministro de Estado. Professor, mas isso não é ético, isso não é moral. Sim, concordo, mas não ocorre o nepotismo aqui, beleza? Só para vocês ficarem cientes dessa informação. Vamos ver agora ainda no âmbito da regra geral, vamos passar para o slide sobre como ocorre a eleição para presidente da República. Nós estamos aqui na regra geral, ok? E o que nós vamos ver agora? Eleição para presidente da República. Como ocorre a eleição para presidente da República? Eleição para presidente da República. Ok? Eleição para presidente da República. Como ocorre? A primeira coisa que você tem que saber é que ela ocorre aonde? No último ano do mandato. Olha aqui, ó. Ela ocorre no último ano do mandato. Ok? Ela ocorre no último ano do mandato. E isso aqui quebra meio mundo. Isso aqui quebra meio mundo, porque se é no último ano do mandato, por exemplo, se no ano de 2022 tem eleição para presidente da República, se a eleição ocorresse no último ano do mandato, o cara poderia achar que ela ocorreu em 2021. Sendo que é assim que é na prática? Não. Por que não é assim?
Porque o último ano do mandato, o camarada ele é presidente da República, ele é governador até o início do ano que ele vai passar a faixa, até a troca de faixa. Quando o outro já foi eleito, foi candidato, até ele passar a faixa, até ter a troca de faixa de presidente da República, o anterior continua sendo presidente da República. Por isso que ela ocorre no último ano do mandato, ok? Um ponto importante para quem não sabia disso, chegar lá na hora da prova, acabar se confundindo com isso. Como assim último ano do mandato? Último ano porque ele vai ser presidente da República até o ano que ele passar a faixa. Até ter a troca de comando, vamos assim dizer, até ter a troca de faixa, até ter a troca do comando. Outro ponto importante que nós temos que saber é que o vice-presidente da República, ele não é votado. Ele não é votado, ok? É um ponto importante, por quê? Porque ele já vem juntamente com o presidente da República. Aqui você vota no presidente / vice-presidente da República. Você vota nos dois. Nós também temos a questão dos votos válidos. Nós também temos as questões dos votos válidos. E como é que seria aqui os votos válidos? Eu tenho voto válido para a maioria absoluta. E o que seria a maioria absoluta? Seria retirar os votos brancos e nulos e contabilizar aqueles que sobraram. E nós sabemos que o sistema para essa eleição é o majoritário, ok? Pontos importantes a ressaltarmos aqui. Votos válidos é a maioria absoluta. Essa maioria absoluta, ela compreende o quê? 50% dos votos mais 1. Então, cuidado com essas correntes que ocorrem no WhatsApp de se todo mundo ficar sem votar, não vai ter presidente. Isso não ocorre. Se ficar todo mundo sem votar e só o presidente votou nele mesmo, ele vai ganhar, é maioria absoluta. Ele vai tirar os votos brancos e nulos e vai contabilizar apenas os votos. Então não tem como cancelar, anular uma eleição, ok? Pelo amor de Deus, quando você começar a ver essas correntes passando, vocês vão lá e ministram essa aula para as pessoas que estão compartilhando, que isso é impossível de acontecer. Por quê? Porque eles retiram os votos brancos e nulos. Ok? Então, muito importante isso aqui. Nós vamos continuar batendo aqui sobre a eleição do presidente da República. Vamos continuar batendo aqui. Por quê? Porque tem muita coisa ainda. Vamos lá. Eu tenho o segundo turno. Como ocorre o segundo turno? O segundo turno, ele vai ocorrer e duas formas você tem que ter em mente, que é o que provavelmente, se ele perguntar alguma coisa de segundo turno, é o que ele vai te perguntar. É o que? Ele chama o segundo mais votado. Se houver segundo turno, obviamente, é o segundo mais votado. Ok? Agora, se houver empate entre ambos, quem é que vai para o segundo turno? O mais velho, ok? Se houver empate entre ambos, quem ganha é o mais velho. Então, esse é o ponto para você poder saber. É o mais velho. Daqui a pouco nós vamos ler tudo isso na lei e vai ficar mais claro para você. Aqui nós estamos trazendo essa ideia central, ok? Olha só, o que é cargo vago? O que é cargo vago? Nós vamos ver isso na lei, mas eu já vou adiantar para vocês. É o seguinte. Se o presidente ou vice-presidente da República
depois de vencerem as eleições, ficarem 10 dias sem assumir, passar 10 dias e eles não forem assumir, será declarado vago. Será declarado vago. Então, se não assumir em 10 dias, será declarado vago. Ok? Então é o seguinte, se o presidente da República não assumir o cargo em 10 dias, o cargo vai ser declarado vago. Mas se o vice-presidente foi e assumiu, quem vai assumir a presidência da República é o vice. Ok? Beleza? Conseguiram entender isso? Professor, mas aí o vice que se tornou o presidente, ele vai fazer uma eleição para ter um vice? Não, ele vai governar sem um vice-presidente da República, ok? Já, se o presidente da República assumir e o vice-presidente da República não assumir, o presidente da República vai governar sem um vice-presidente da República. Mas o foco aqui são os 10 dias. Por quê? Porque o aluno acaba confundindo esses 10 dias que declara o cargo vago com os 15 dias que ele perde o cargo. Não confundam cargo vago com ele perder o cargo. Quando que ele vai perder o cargo? Quando ele sair para outro país, ele viajar sem comunicar o Congresso Nacional. Ele pode fazer isso até 15 dias sem comunicar o Congresso Nacional. E ele ultrapassar desses 15 dias. Ele foi, se apaixonou, ficou lá, não quis mais voltar. Ele vai perder o cargo, ok? Então não confundam, porque o período para ele perder o cargo não são 10 dias, são 15 dias. Vamos botar isso aqui? Vamos aqui para perda de cargo. Quando que ele vai perder o cargo? Vamos ver aqui agora. Se ultrapassar 15 dias, como eu já expliquei, se ultrapassar 15 dias em uma viagem. Ele precisa comunicar que ele vai ao Congresso Nacional, que ele vai viajar durante uma semana? Não, ele não precisa comunicar. Mas se ultrapassar esses 15 dias, ele acaba perdendo o cargo, ok? Então, ponto importante, grave que 10 dias é cargo vago e 15 dias é a perda do cargo. São coisas distintas, ok? São coisas distintas. E o que nós vamos ver agora, professor? Nós vamos ver sobre a ausência do presidente da República. Nós vamos ver sobre a ausência do presidente da República. Após vermos sobre a ausência do presidente da República, nós vamos ler os artigos para massificarmos na cabeça, ok? Aqui eu vou ver agora a ausência do presidente da República. Ok? E aonde que eu vejo essa ausência? Primeiro ponto, eu tenho ausência por impedimento, eu tenho ausência por vacância. Eu tenho ausência por impedimento, que subentende-se como ausência temporária, e eu tenho ausência por vacância, que subentende-se por uma ausência definitiva. Como assim, professor? Eu tenho ausência por impedimento. Essa ausência por impedimento, ela é uma ausência temporária. Ok? Quando que eu vou ter essa ausência por impedimento? Nessa viagem. Se o presidente da República ele viajou, ele vai estar impedido, ok?
Em qualquer tipo de impedimento, quem assume é o vice-presidente da República, e se o vice-presidente da República não puder assumir, quem vai governar temporariamente é o presidente da Câmara dos Deputados, ok? Vamos bater isso aqui agora. Vai ter que substituir o presidente. Quem é que substitui o presidente nesse caso? É o vice-presidente. E se ele não puder? Se ele não puder, vai ser o presidente da Câmara dos Deputados, ou então do Senado Federal, ou então presidente-ministro do STF, ok? É isso que você tem que saber sobre impedimento. Em caso de ausência do presidente da República por impedimento, ele vai ter que ser substituído. O Brasil não pode ficar sem um presidente. Quem é que substitui? O vice-presidente da República. Ele assume, ok? Já se ele não puder assumir o vice-presidente da República, quem vai governar temporariamente ali, quem vai ficar, é o presidente da Câmara dos Deputados, ou do Senado, ou o ministro do STF. Vamos ainda nessa pauta aqui de ausência do presidente da República. Ok? Vamos bater aqui ainda na ausência do presidente da República. Nós vimos que nós temos por impedimento e agora nós vamos ver que nós temos por vacância. E quando eu falo de vacância, é uma ausência o quê? Definitiva. Ok? Vai ter o quê? Sucessão. Nesse caso, vai ter sucessão. E grave esse termo sucessão, porque aqui o termo importante que você tem que gravar é substituição. Então, todas as vezes que falar que tem que substituir, é porque ele está falando de impedimento. E quando ele falar que vai ter a sucessão, é porque ele está falando da vacância, ok? Então, grave esses dois termos que eles são importantes. Assumir é em caso de impedimento e sucessão é em caso de vacância. Quem é que assume nesse caso aqui? Vai ser, obviamente, o vice-presidente. Ok? Quem assume é o vice-presidente. E se o vice-presidente não puder? Mesma coisa. Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e do STF. Presidente da Câmara dos Deputados Federais, ok? Vírgula. Do Senado Federal e o presidente-ministro do STF, ok? Então, olha só. Sobre nacionalidade, você deve se lembrar que a Constituição Federal ela não faz distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo os casos que ela mesmo prevê, ok? Dentre esses casos, é o de ser o quê? Presidente da Câmara dos Deputados, é ser presidente do Senado Federal e é ser ministro do STF. Por quê? A Constituição vedou. Por que o brasileiro naturalizado pode ser deputado e ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados? Por isso, porque nós sabemos que o cargo para presidente da República, ele é definido para brasileiro nato.
É um cargo definido para brasileiro nato. Lógico, obviamente, se o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado e do STF, eles podem assumir, eles podem suceder o presidente da República, ainda nesse caso que de modo interino até ser feita uma nova eleição, ele também tem que ser brasileiro nato. Então aqui é a lógica, para quem não entendeu, essa aqui é a lógica, o do porquê o presidente da Câmara, do Senado e do STF tem que ser brasileiro nato, ok? Nesse caso de vacância, vai acontecer o quê? Novas eleições, ok? Vai acontecer o quê? Novas eleições. E aqui tem uma coisa que poucas pessoas sabem. Incrível que pareça, pessoas que às vezes passam, amigos meus, bacharéis em direitos que estão aqui estudando para presidente da República, às vezes passou batido em direito constitucional, lá na graduação. O quê? Que aqui eu tenho uma coisa chamada mandato tampão, ok? Caso o presidente e o vice-presidente da República não possam assumir, ok? O presidente e o vice-presidente da República estavam viajando para a Argentina, o avião explodiu. Eles morreram. O presidente da Câmara, ele vai assumir a presidência da República e vai ter que ser feita uma nova eleição. Essa nova eleição, olha aqui, ela vai ser feita de maneira direta, ok? Ela vai ser feita de maneira direta, é uma eleição direta. Nesse caso, tem que ser nos 2 primeiros anos, tem que ser nos 2 primeiros anos do mandato. E aqui vai ter um prazo de 90 dias, ok? Novas eleições. Eu vou ter uma eleição direta, aquela que o povo vai votar, que o povo vai escolher, sendo que, para isso acontecer, tem que ser nos 2 primeiros anos do mandato, um prazo de 90 dias. E eu também tenho a indireta, a eleição indireta. E essa aqui que não é muito conhecida. Ela ocorre nos 2 últimos anos do mandato, ok? Ela ocorre nos 2 últimos anos do mandato e ela tem um prazo de 30 dias. Só que essa indireta, essa eleição indireta, quem vai votar, quem vai escolher é o Congresso Nacional. E por que ela é indireta? Porque você sabe que o Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados e é o Senado Federal. Os senadores federais, eles representam o quê? Internamente, eles representam a própria União, o próprio Estado, ok? Enquanto que o deputado representa o povo. É por isso que ela é chamada de eleição indireta, porque quem vai escolher são os deputados no nosso lugar. Conseguiu entender isso aqui? A doutrina chama, que pode estar lá na sua prova, isso aqui seria um mandato tampão. Ok? Mandato tampão. Então, essa é a regra da eleição indireta. Vocês viram aqui, para ser eleição indireta, basta estar nos últimos anos do mandato. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu período de 4 anos, ok? Aí aqui o presidente da República, Zezinho. O presidente da República, Zezinho, e o vice-presidente da República, o Zazá. Zezinho e Zazá. Aqui são os 2 primeiros anos. E aqui são os 2 últimos anos, ok? Se o presidente e o vice-presidente da República morrerem nesse período aqui, vai ser feita uma nova eleição. Essa eleição vai ser direta, ou seja, o povo
vai votar e tem um prazo de 90 dias, beleza? Já se ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, é feito uma nova eleição, vai ser indireta, porque o povo não vai votar, quem vai votar é o Congresso Nacional, num prazo de 30 dias, pelo caráter de urgência, ok? Num prazo de 30 dias. No caso, se morreu o presidente e o vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, é ele que assume. Essa ordem, ela é sucessiva. É assim que nós vamos ler. Não pode estar o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado assumir. O do STF não sou eu que assumo. Não, a Constituição estabelece essa ordem aqui. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e o ministro-presidente do STF. Essa é a ordem para assumir até que ocorra a nova eleição, ok? Então vai ser o presidente da Câmara dos Deputados. Se ele não puder, se ele tiver impedido, se tiver ocorrendo qualquer coisa, ele está fora, viajou, é o presidente do Senado. Se também não puder, é o presidente do STF, ok? Então essa aqui é o quê? É a cadeia hierárquica para assumir a presidência da República, beleza? Se você conseguiu entender isso aqui, caso caia uma questão dessa, não tem como errar. É só lembrar que nos 2 primeiros anos é uma nova eleição direta que o povo vota 90 dias. Nos 2 últimos anos é uma eleição, só que é indireta, porque é o Congresso que vota no prazo de 30 dias, beleza? Vamos apagar isso aqui, vamos voltar. Conseguiu entender? Se conseguiu entender, beleza. Vamos bater aqui nos pontos importantes, ok? Abra aí a sua Constituição Federal. O artigo 76 diz o seguinte: o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de estados. Então, quem auxilia o presidente da República são os ministros de estados, ok? Quem auxilia o presidente da República são aqui, ó, os ministros de estado. Então, na tua prova, se falar quem auxilia o presidente da República é o vice-presidente da República, está errado, ok? As eleições do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno. Então, é no primeiro domingo, no primeiro turno, e no último domingo do segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente, ok? Já falei, é o ano anterior ao vigente do presidente. Por quê? Porque ele só vai deixar de ser presidente da República quando ele trocar a faixa. Então, até aquele ano, ele é presidente da República. Em 1994, teve a troca de faixa. Então, até ter a troca de faixa em 1994, o presidente era quem estava até aquele momento. Depois, o novo presidente assumiu. 98 foi a mesma coisa, 2002 foi a mesma coisa, e assim vai seguindo, todo ano é a mesma coisa. Ele é presidente até ele trocar a faixa. Então, qual é o último ano? É o ano anterior ao do mandato dele, ok? Em 2022 tem uma eleição para presidente da República, sendo que ele só troca a faixa o quê? No primeiro domingo, ok? Só que ele só troca a faixa no outro ano, beleza? Vamos continuar. A eleição do presidente da República importará do vice-presidente com ele registrado. Então, ninguém escolhe o vice-presidente, ok? O vice-presidente, ele já vem junto no pacote. Nós já botamos isso aqui, nós já batemos isso aqui. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos. Então, é a maioria absoluta dos votos. E aqui eu já expliquei para vocês como que funciona
essa maioria absoluta, não computando os votos brancos nem os nulos. Outra coisa, se alguém perguntar para vocês qual é a diferença de voto branco e nulo, hoje em dia é nenhuma. Antigamente, quando era no papel, a pessoa falava, voto em mim mesmo, voto em mim, voto no Pelé, voto no Ayrton Senna, voto no Romário. Então, aquilo ali era branco ou era nulo. Se branco se não botasse nada e nulo se ele falasse que votava no Ayrton Senna. Ok? Hoje não, hoje você vai lá, brancos ou nulos, é o mesmo botão, então não há diferença hoje. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição até em 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Então, 20 dias, porque na época tinha que contar os papéis e aquilo demorava. Hoje em dia tudo eletrônico, é mais rápido, mas fica presa ainda a letra de lei. Se ele repetir a letra de lei, tá certo, ok? Se não repetir a letra de lei, é porque ele está trazendo para a atualidade no que tange aos 20 dias, porque o resultado hoje sai no mesmo dia. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação, ok? Então, foi lá para ter um segundo turno, sendo que uma das pessoas morreram. Então, você vai votar, você vai chamar quem? O terceiro mais votado. Caso esse terceiro mais votado, caso ocorra o empate no terceiro mais votado, você chama o mais velho. Nós já ressaltamos isso aqui, ó. Nós já ressaltamos isso aqui. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as eleições, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se decorrido 10 dias, batemos bem nisso aqui, da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo por motivo de força maior, então tem o salvo, ok? Que é o motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, como que o cargo é declarado vago? Eu quero que você foque nisso aqui, ó. Como que o cargo será declarado vago? Quando o presidente ou vice-presidente da República não assumirem no dia que ele tiver que assumir e até um prazo de 10 dias, ok? Substituirá o presidente no caso de impedimento. Então, aqui, nós estamos no caso de impedimento. E suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente da República. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que for por ele convocado para missões especiais. Em caso de impedimento do presidente ou vice-presidente, ou de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente, olha só a palavra, sucessivamente, chamada ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e do STF. Então isso aqui é o quê? É sucessivo. Primeiro eu chamo o da Câmara dos Deputados, depois o do Senado, depois do STF, ok? Grave isso então, que essa é uma ordem sucessiva. Então se ele quiser cobrar na sua prova, preste atenção no seguinte, vamos lá, vamos ter maldade de prova aqui. Se ele colocar quem da alternativa abaixo substitui o presidente da República e tiver dentre as alternativas só está o ministro-presidente do STF, é claro que a resposta é ele. Ah, professor, mas não é sucessivo? Tinha que ter o presidente da Câmara dos Deputados. Não, ele só perguntou quem dos itens abaixo vai substituir o presidente da República e o vice-presidente da República, em caso de ausência, de impedimento ou de vacância. Então é qualquer um desses aqui que você sabe. Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e do STF. Agora, se ele falar das alternativas abaixo, quem na ordem sucessiva, na ordem de sucessão, compreende de assumir o cargo de presidente ou vice-presidente da República.
Você sabe que essa ordem sucessiva é o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e do STF. Ele vai querer embolar. Ele vai botar presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do STF. Ou ele vai botar presidente do STF, do Senado e dos deputados. Aí sim você vai ter que colocar na ordem. Então você só vai colocar na ordem quando aparecer essa palavra. Serão sucessivamente chamado o exercício da presidência, ok? E aqui, olha só, ele não substitui o presidente. Só quem substitui o presidente é o vice-presidente da República. Nesse caso aqui, eles são chamados à presidência para ficar, como eu sempre digo, de forma interina. Ele vai ficar de forma interina, porque se o presidente e o vice-presidente da República morrerem, quem vai de forma interina assumir, esse assumir eu falo entre aspas, só porque vai ficar na presidência, é o presidente da Câmara dos Deputados. Mas vai ter que ser feito o quê? Uma nova eleição, ok? E nós vimos aqui o caso de impedimento. Vamos lá agora. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de abertura à última vaga. Professor, mas aqui não está falando que são os 2 primeiros anos. Por que o senhor focou nessa eleição direta, que seria os 2 primeiros anos do mandato? E esse prazo de 90 dias? Por que o senhor falou? Por causa do parágrafo 1º. Olha o que o parágrafo 1º fala. Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial. Então, aqui é a vacância nos 2 últimos anos do mandato. Então, se aqui é os 2 últimos anos, é porque aqui são os 2 primeiros anos, ok? A eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei, ok? Novamente, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos o cargo será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional. Então é por isso que aqui é chamada de uma eleição indireta. Porque quem vai fazer essa eleição é quem? É o Congresso Nacional, ok? Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores, é óbvio. Então aqui, se está nos dois últimos anos, ele só vai ficar 2 anos. Se está faltando 3 anos, ele só vai ficar 3 anos, ok? O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda de cargo. Isso aqui foi o que nós batemos lá no início. Cadê? Aqui, ó, foi o que nós batemos aqui, ó, perda de cargo. Se ultrapassar 15 dias. Porque olha o que a lei fala. Eles não poderão ausentar-se do país por período superior a 15 dias. Então, até 15 dias, ele pode sair sem licença do Congresso. Se ultrapassar 15 dias, aí que ele precisa da licença do Congresso, ok? Então, corta aqui para mim, corta para 18. Conseguiram entender esse ponto? Nós primeiro fizemos o quê? Batemos, focamos ali nas partes mais importantes, ok? E depois nós fomos para a letra de lei. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, é muito letra de lei, muita letra de lei. Então o que nós fizemos? Batemos a letra de lei, depois fomos diretamente para a Constituição Federal. Primeiro eu ressaltei as partes mais importantes, depois nós fomos para a Constituição Federal e nós lemos e vimos ali de fato o que acontece e que não acontece. Então, até o próximo bloco.